O texto que nós estamos analisando é Romanos, capítulo 3, versos 23 a 25. Passamos, então, às perguntas teológicas. O estudante deve tentar entender o que o autor quis dizer e que tipo de solução ele propõe para a questão que estava dividindo a igreja, os limites da liberdade do cristão em relação aos costumes em sua própria cultura. Qual era o objetivo do autor? Paulo aconselha os grupos cristãos que estavam lutando entre si, dividindo a igreja. Paulo mostra que todos eles, gentios e judeus, eram igualmente pecadores. Todos pecaram e por isso todos estavam fora do padrão de Deus, independente da raça ou da nacionalidade. Eles demonstravam em sua prática que continuavam precisando de graça, continuavam precisando de Jesus, e que só em Jesus é possível alcançar pela fé o padrão de perfeição que Deus exige. Como o pecado é uma ofensa, havia a necessidade de um pagamento. Esse pagamento foi o sangue de Cristo. Uma propiciação para que o homem fosse tornado aceitável diante de Deus, e os que foram salvos devem responder com fé, obediência e pureza de vida. O segundo aspecto que precisa ser estudado é quais são os problemas tratados. Paulo trata de muitas doutrinas neste texto que nós não vamos explorar exaustivamente, porque este exercício é apenas uma demonstração. Mas vale ressaltar a universalidade do pecado, a comunhão de todos os homens em uma mesma realidade, a da queda, e ao mesmo tempo mostra que todos os que creram em Cristo são igualmente justificados sem que merecessem, mas por meio da graça alcançada pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez de si mesmo em benefício de pecadores, que antes eram inimigos de Deus e agora, como filhos, devem demonstrar gratidão pelo perdão gracioso que obtiveram. Terceira pergunta é: qual é a proposta de solução apresentada por Paulo? Em vários outros textos, Paulo trata do mesmo assunto, como por exemplo em Gálatas 2, e neste exemplo ele afirma que todos são pecadores que não conseguem satisfazer as exigências da lei de Deus e por isso são justificados somente pela fé em Cristo Jesus, que morreu para justificar todos os crentes. Paulo mostra que judeus, mesmo tendo a lei, falharam em obter justiça, mas os gentios, deixados sem lei para talvez tentarem por si mesmos, também acabaram entregues ao pecado, de modo que ao invés de olharem para suas culturas, tanto judeus quanto gentios olhassem para Cristo. Em Romanos 14, por exemplo, Paulo coloca isso de maneira magistral. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, é o caso dos judeus. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, é o caso dos gentios. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ou seja, ele vai colocando judeus e gentios, dizendo: olha, não importa a cultura, o que importa é a fé. Não há, então, como os judeus e gentios ficarem fazendo condenações mútuas.